Olá pessoal, aqui é o professor Eli e hoje eu queria debater com vocês um pouquinho sobre o aquecimento global. O aquecimento global talvez seja o assunto mais discutido na nossa atualidade quando a gente fala sobre impactos ambientais, não é? Os impactos ambientais pelo mundo, eles são diversos. A nossa relação com a natureza, ela é muitas das vezes desequilibrada. Então a gente pode perceber na nossa relação com a hidrografia, com os rios, como nós temos tratado nossas águas, né? Com o desmatamento, por exemplo, com a biodiversidade, com os escorregamentos, deslizamentos de terra, até mesmo rompimento de barragem. Nós temos tido uma relação muito desequilibrada com os sistemas naturais. Né? E sistemas naturais, quando eu digo, são os aspectos que nós temos no meio ambiente, como a vegetação, o relevo, as águas, entre outros. Mas o aquecimento global tem uma tônica muito mais fortalecida, talvez até mesmo porque a grande mídia esteve sempre ligada à divulgação de fenômenos naturais climáticos devido à própria importância que as variações temporais têm na nossa vida, né? Um dia quente, um dia muito seco, ou um dia muito úmido, com chuvas muito intensas, isso traz repercussões diretas para a sociedade. Agora, nesse sentido, o aquecimento global ele toma uma posição também central nas discussões científicas, porque ele tem problemas de análise aí de diversos pontos de vista. Né? Na verdade, a ciência ela se abre para discussão, mas ela também não pode abrir mão de pressupostos básicos, como tem acontecido em muitas teorias sobre o aquecimento global. Muita coisa que tem sido dita sobre o aquecimento global não é verdade, como por exemplo, que a emissão do CO2 ela provoca o aquecimento do planeta. Isso não é um consenso científico e muito pelo contrário, há muito mais desconsenso ou desavença com relação ao aquecimento da atmosfera pelo CO2 do que propriamente uma aprovação deste assunto. Existe uma relação didática aí entre emissão de combustíveis fósseis, emissão de poluentes a partir da queima de combustíveis fósseis na atmosfera, que faz com que nós tenhamos a intensificação do efeito estufa, contudo, nem todos os poluentes que são emitidos e nem o maior efeito estufa gerado na atmosfera é dito, que é o efeito da água, né? O H2O é o elemento que mais gera o aquecimento da atmosfera. A água é o principal gás estufa, na verdade, do nosso planeta, e essas informações não chegam ao grande público. Temos um problema de divulgação, temos um problema de mídia de massa, né? E hoje de redes sociais, é lógico. Por outro lado, temos também os problemas das pesquisas com relação ao aquecimento global. Né? Muitas das informações são obtidas por métodos que não são aprovados 100%, que não são métodos que têm uma cúria, que têm base metodológica aceita dentro da discussão científica, dentro do debate científico. As testemunhas de gelo, por exemplo, apontam determinadas informações que são limitadas. A distribuição de redes meteorológicas, de sensores meteorológicos pelo mundo é muito falha. Né? Nós temos no Brasil, por exemplo, estações meteorológicas em quantidades consideráveis nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, mas na região norte temos falhas. E quando a gente fala de aquecimento global, regiões que não têm dados meteorológicos medidos, elas são utilizadas a partir de métodos de generalização, lógico, de interpolação, métodos válidos muitas das vezes, mas que a gente tem que pensar que não existe o sensor até aquele local, para termos uma ideia interessante sobre aquele local. Outro fator associado a isso, então agora já estamos entrando num terceiro fator aí metodológico, é a questão do papel das florestas no mundo, o papel da vegetação, a participação nas áreas urbanas, na formação dos climas na interação com os climas que existem dentro dos países. Não é? É muito dito sobre a Amazônia como pulmão do mundo, mas na verdade o consumo de oxigênio da Amazônia ele tem muito a ver com o próprio funcionamento da Amazônia. Né? Na verdade, quem faz esse papel de absorção de dióxido de carbono, de CO2 e emissão de O2 são os oceanos, né? E claro, o Oceano Pacífico em sua magnitude, o Oceano Atlântico em seu tamanho vão contribuir mais com este processo. E as florestas têm um fator extremamente importante que é o de absorção de energia. Né?
a capacidade de refletividade delas é muito pequena. É uma massa verde que se comporta de maneira a absorver a energia que chega nas regiões florestais, enquanto que os desertos refletem. Isso gera um equilíbrio muito importante para a dinâmica climática do nosso planeta, para mantermos uma média aí que é em torno de 15 graus para o nosso planeta todo. Então, essas informações desencontradas, elas vão acabar fomentando, muitas das vezes, um discurso ambiental que não tem base científica, né? Essa é uma primeira fala. Agora, na segunda, é preciso ressaltar que quem discute aquecimento global dessa forma não está querendo a destruição da Amazônia, não está querendo a destruição das áreas verdes, não se importa com a poluição no ar, muito pelo contrário. E aí, o conhecimento geográfico ele tem uma contribuição extremamente importante para a discussão ambiental e principalmente das mudanças climáticas, esse assunto de mudanças climáticas e aquecimento global, que é a questão da escala. Essa é uma categoria dentro da geografia que é fundamental. Tudo que acontece na superfície do planeta tem uma escala de atuação, tem uma escala de permanência, de ocorrência, e não é só uma escala no espaço, é uma escala no tempo também. As coisas podem acontecer em determinado momento da história e em determinada amplitude geográfica, de área, enfim. E a geografia ela tem uma contribuição importantíssima para isso, né? Nós não estamos dizendo, na nossa primeira fala, que é completamente plausível o desmatamento da Amazônia, porque não vai gerar um efeito climático, muito pelo contrário. E aí talvez seja a grande contribuição, né, de escala e também de sociedade. Vamos pensar aqui num pensamento até sistematizado, né, pensando em geossistemas, pensando na relação do homem com tudo isso. Na verdade, a Amazônia, mesmo não sendo esse pulmão do mundo, por que nós temos que preservá-la? Nós temos que preservá-la em primeiro lugar porque ali moram pessoas. Moram indígenas, mora a população ribeirinha, mora o nativo daquela região, mora também o pequeno agricultor, mora aquele fazendeiro que migrou do sul, do sudeste do Brasil para essas regiões a partir da década de 70, 70, 80 e 90. Então existem pessoas que dependem da mata. A mata, a floresta, ela não pode ser preservada apenas pensando na nossa vida aqui nas outras regiões do Brasil, como eu, por exemplo, que estou em Minas Gerais. Não, ela tem que ser pensada primeiro nas pessoas que moram nestes lugares, que dependem da mata para sobreviver. É o principal fator. Este fator, sim, é o principal fator de todos, né? Em primeiro lugar, preservar a Amazônia, preservar as áreas florestadas tem a ver com sociedade, com vida, com biodiversidade. Então, é o primeiro fator. Segundo, além do papel fundamental no clima do planeta, que é a absorção, né, de radiação solar, a mata é um local de recarga de água. É um local onde as chuvas que acontecem com abundância na Amazônia, elas se infiltram no nível freático. E é responsável, lógico, pelo armazenamento do maior sistema que nós temos de água subterrânea no mundo, que é o sistema de águas da Grande Amazônia. Grande Amazônia, que é o Saga, né, o maior aquífero que existe no planeta Terra. Então, neste sentido, a preservação desses espaços não é só pensando na atmosfera, mas em outros aspectos importantíssimos, fundamentais, que extrapolam a discussão do aquecimento global. Então, não estamos a favor de desmatamento, né? Não estamos a favor de que o urso polar não importa. Sim, importa, porque tem um sistema ali social que depende do gelo. Tem pessoas que vivem ali, tem animais que vivem ali que têm importância para o nosso planeta, em primeiro lugar. A escala, mesmo não sendo ampla, que é o que a gente está dizendo, ela não é uma escala global, por exemplo, né, do desmatamento na Amazônia, no sentido social, ela é uma escala que interfere na vida das pessoas. É a nossa vivência diária, é o lugar, né, o lugar vivido, o espaço vivido pelas pessoas. E isso tem uma fundamentação indissociável quando pensamos em um mundo melhor. Não é? É um mundo melhor para quem? É um mundo melhor para os animais, é um mundo melhor para os seres humanos, né? Para a sociedade como um todo, não é isso? Para preservarmos esse sistema de alguma forma como um todo. Além disso,
além desse fator escalar que a geografia nos fornece, ela nos fornece essa visão de sociedade, sociedade e natureza. Então são falas assim que precisamos de ter, de conversas que precisamos de ter continuamente sobre o aquecimento global, né? A gente pode aprofundar em um outro momento sobre a metodologia de fato, né, aquilo que acontece com o planeta hoje, pensando em tempo geológico, né, as variabilidades que sofremos no nosso clima, os períodos glaciais, interglaciais que o nosso planeta passa, né, e que nada disso desassocia com relação à preservação ambiental. A preservação ambiental ela tem que estar no topo de todas as discussões. Precisamos ter isso no topo de todas as discussões quando falamos sobre natureza e a nossa relação como sociedade e natureza, ok? Então é isso, deixo um abraço para vocês, foi muito bom estar aqui, espero que nossa conversa tenha sido bacana, não é, para quem está assistindo, e vamos continuar nesses debates aí durante muito tempo, ok? Obrigado e até mais, um abraço ao professor Eli, tamo junto, é isso aí.